Um seguidor do canal me informou que estava terminando, se não me engano, o curso técnico e perguntou qual a minha opinião sobre ele se dedicar a projeto, o que é que eu achava, né? Olha, eu acho que o profissional se dedicar a projeto é uma boa opção. Projeto envolve menos risco do que execução de obras. Tanto riscos financeiros quanto riscos pessoais, físicos, né? Porque se você está executando uma obra para uma construtora e a construtora fale, você está frito, porque você já aplicou certos materiais que comprou e está devendo e a construtora não vai lhe pagar por aquela aplicação do material, né? Eu já vi muito instalador perder o patrimônio que tinha e que reuniu em 10, 15 anos fazendo obra de instalações porque entrou numa obra maior do que o comprimento das pernas dele, a construtora faliu e ele foi atrás dela, perdeu o patrimônio, teve que vender apartamento, sítio, etc. Né? Até carro às vezes. Por outro lado, o ambiente de obra é um ambiente que envolve riscos também, né? Você está sempre sujeito a haver um acidente em obra. Quando eu comecei, nos anos 70, era comum haver acidente em obra e geralmente, mensalmente, tinha sempre acidente fatal e todo mundo achava que era comum. Depois surgiu a equipe de segurança dentro da obra com uma série de exigências que a gente achou chato, que os caras vinham e paravam a obra e faziam isso, mas a segurança na obra aumentou exponencialmente, né? Ao ponto de que hoje em dia, quando ocorre um acidente fatal numa obra, a imprensa faz o maior escândalo, bota na televisão, bota nos jornais, entrevista a gente, faz o diabo, né? Antigamente isso era uma coisa comum e habitual, da mesma maneira como morre gente numa guerra, né? Isso aí era o esperado. Agora, o cara não deve começar entrando com seu escritório de projeto assim que se forma, não. O caminho ideal que eu acho é ele entrar no escritório de projetos que já está a pleno vapor ou, preferencialmente, no escritório de projetos, mas que pertence a uma instaladora. Por quê? Primeiros 2 anos dele como trainee deve ser em obra. E como um engenheiro de obra numa instaladora grande, ele tem 4, 5 obras que ele toma conta, porque ele tem apoio de encarregados e supervisores nas obras, né? Ele, acompanhando um engenheiro sênior desse, ele vê 4 tipos de obras diferentes simultaneamente, né? E deve usar o método que eu recomendo e chamo de assunto quente, né? O que é o assunto quente? É estudar o assunto que está sendo executado naquele momento na obra. Está fazendo tubulação elétrica? Pegue seu livrinho ou seus livrinhos, do ideal até mais de um livro, para ler o assunto em 2 autores diferentes e vai ler sobre linhas elétricas. Está fazendo uma cabeação elétrica? Pega os seus livrinhos e vai ler sobre cabos elétricos, características dos condutores, tipos que existem, etc. Está fazendo uma instalação de iluminação? Vai ler sobre luminotécnica, veja como é que se calcula a iluminação de uma edificação, quais são os cuidados, os tipos de lâmpada que existem, as características de cada um. Está fazendo um IT hospitalar? Vai ler sobre IT hospitalar, aprenda o que é um transformador isolador, como é que se determina o defeito numa instalação de IT hospitalar, o que é um DSI, o que é um DST, etc. Né? Agora, se ele não lê, se ele não estuda, ele pode às vezes estar aprendendo errado, porque o engenheiro que está como o master, o sênior que dá cobertura ao trainee, pode não conhecer, né? Pode ter aprendido errado, e então ele vai aprender errado também. Depois que ele faz 1, 2 anos em obra, eu recomendo que ele vá para orçamentos. No setor de orçamento, ele vai aprender a fazer orçamento, vai ver vários tipos diferentes de projetos e ele vai ver que a experiência de obra dele foi importantíssima para ele fazer o orçamento, porque ele conhece como aquilo é executado, às vezes até sabe uma maneira melhor de executar uma certa instalação do que a que o projetista botou na planta e que não altera a norma, nem altera o projeto do projetista, é apenas um meio de fazer a instalação. Ele executa daquele jeito, altera o projeto e pode até assinar como responsável técnico pela alteração que ele fez no projeto do cara, né? Porque ele achou que a solução dele era melhor. Isso é um direito que o instalador tem. O projeto não é para ser plenamente seguido, não. O projeto pode sofrer alterações decorrentes de mudanças de filosofia, que são assumidas pelo engenheiro responsável pela execução.
Não ocorrer como ocorre muitas vezes comigo, que o cara quer mudar uma coisa que eu projetei e quer que eu altere na minha planta. Não. Você está fazendo uma obra, você é responsável técnico por ela. Por isso que você assina uma anotação de responsabilidade técnica de execução da instalação elétrica. E você é obrigado também, quando termina a obra, a fornecer uma planta cadastral para o cliente, né? Ou seja, você indicar todas as alterações que foram feitas na obra por motivo diverso, né? Então, o cliente, quando recebe a obra, na documentação que ele recebe de termos de garantia, testes de fabricação que foram feitos, informações gerais dos equipamentos, manuais de operação dos equipamentos, ele recebe também um jogo de planta cadastrais da obra, de tal maneira que quando ele tem um problema, ele chegue lá com uma planta que reproduz exatamente o que foi executado na obra, né? Feito esse estágio de 2 anos em obra, aí o cara vai para o orçamento, né? Como eu já disse. E lá em orçamento ele vai ver vários tipos de projetos e várias filosofias de projeto. Isso vai enriquecer o arcabouço, o background dele, né? Depois desse período, ele pode se dedicar a projetos na instaladora que ele está trabalhando ou pode partir por conta própria para botar seu próprio escritório de projeto. É bom que ele entre na instaladora que está projetando ou no escritório de projeto que ele quer entrar, porque o escritório já tem uma série de clientes, sabe? A proporção que o escritório vai crescendo, cada engenheiro do escritório, ele tem um relacionamento com os clientes, porque o dono, o titular do projeto, do escritório de projeto, não pode se relacionar com todos os clientes quando o projeto é muito grande, não. Ele tem um relacionamento muito eventual. Quem faz o dia a dia é o engenheiro que está comandando aquele projeto. E ele começa a divulgar o nome dele como projetista, né? Depois de 2, 3 anos que ele está naquele escritório, ele pode partir, porque ele tem asa já para voar por conta própria.